Boa noite, irmãos. Meu nome é Elisange, sou trabalhadora da casa e com a imensa alegria que estamos aqui hoje para conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 6, item 1 e 2, o jugo leve. Mas antes vamos fazer a nossa prece? Então vamos fechar os nossos olhos materiais, silenciar os nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, de pura bondade e pura justiça. Agradecer por todas as bênçãos que são derramadas diariamente nas nossas vidas. E pedir muita paz, muita luz e muita harmonia nesta noite. Que possamos, Pai amado, ser fiéis instrumentos do Teu amor. Que possamos ter uma noite agradável com esta palestra. E que assim seja, Senhor. O tema escolhido é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 1 e 2, o jugo leve. Jugo, irmãos, é uma canga de bois, que a gente chama aqui no sul, no seu sentido próprio, esse instrumento de madeira que a gente coloca nos bois para eles levarem a carroça ou outros objetos. E no sentido figurado, o que seria um jugo? No sentido figurado, o jugo é obediência, é a pessoa estar sob o domínio de alguma coisa, que neste caso do Evangelho é nós estarmos sob o domínio de Jesus, o jugo de Jesus. E no capítulo 6, ele explica, no item 1, venham a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceite o meu jugo e aprendem comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão o repouso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Esse versículo, na minha opinião, é um dos pilares do Evangelho, porque é um chamamento que Jesus nos diz, e venham a mim, diz Jesus. E é uma frase de Jesus que mostra todo o motivo que fez com que Jesus viesse até a terra, para nos ensinar, para nos auxiliar e para aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos que nós temos aqui na Terra, que não são poucos, mas que nós mesmos pedimos para passar. E o item 2, Kardec explica, dizendo, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos e etc. Aí a gente tem outros sofrimentos. Mas eu acho interessante porque Kardec elenca os sofrimentos. O que ele diz? As misérias, misérias materiais, misérias morais, as decepções que a gente tem na vida com alguma pessoa, com algum familiar, dores físicas, as doenças, as enfermidades que nós temos, perda de entes queridos. É uma perda, é uma passagem que os nossos entes queridos desencarnam, vão para o plano espiritual. Então, todos os sofrimentos e mais outros que ele elenca, né, que diz etc., o que é? A gente consola todos os sofrimentos com o quê? Com a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus. E ele continua, isto foi o que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Irmãos, a gente fica imaginando aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que acham que morreu termina tudo.
Tu imagina a situação de uma pessoa assim, a amargura que ela carrega no seu peito, porque são pessoas que não acreditam em nada após essa vida, ou que simplesmente duvidam, como diz aqui no Evangelho. E aí Kardec continua: foi isso o que levou Jesus a dizer: venham a mim, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que lindo, né, essa frase? Para mim é a frase mais linda do Evangelho, porque é um convite: venham a mim. Jesus está convidando nós a irmos até Ele. E como é que nós vamos fazer isso, irmãos? Como é que nós vamos até Jesus? A gente pode ir até Jesus de tantas formas, irmãos. Ir até Jesus através de uma prece, orarmos ao Pai. Ir até Jesus através de uma leitura edificante do Evangelho, de algum livro, alguma obra espírita. Ir até Jesus escutando palestras edificantes, músicas edificantes. Ir até Jesus praticando o bem, a caridade, a lei do amor e da caridade. São diversas formas que nos levam até Jesus. Basta nós querermos ir. Sabemos que Jesus também, quando veio aqui à Terra, ele foi ao encontro dos necessitados, dos doentes, nas diversas passagens dele aqui na Terra. Porque Jesus ia ao encontro dessas pessoas para também aplicar os seus ensinamentos, praticar os seus ensinamentos. Por isso que Jesus dizia, quando era questionado, ele dizia que os sãos não precisam de médicos, que são os doentes que precisam. E Jesus, na sua mediunidade, ele curou várias pessoas. Curou e dizia: a tua fé te curou. Ou ele dizia: a tua fé te salvou. Vás, mas não voltes a pecar, senão ocorrerá coisa pior. O que ele queria dizer com isso, irmãos? Ele queria dizer, ele não estava dizendo aquilo para a pessoa que se curou, mas sim para o Espírito eterno que estava naquele corpo. Porque Jesus, ele enxergava além. Ele enxergava as outras existências, as outras reencarnações daquela pessoa que foi curada. E ele sabia que aquela pessoa estava com aquela doença. Por quê? Porque tinha algum motivo de outra vida passada, mas que ele estava curando, estava dando a oportunidade. Mas ele dizia: mas não voltes a pecar, ou seja, não voltes a fazer novamente o errado, o ilícito, o incorreto. Então Jesus era um espírito, foi e é e continua sendo e sempre será um espírito de muita luz, de muita paz, de muita harmonia. Estejamos aonde a gente estiver, irmãos. Pensemos em Jesus. Vibremos para Jesus, que nós vamos nos aliviar. E Kardec continua aqui, no item 2. Entretanto, Jesus coloca uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei por ele ensinada, ou seja, a lei do amor e da caridade. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, pois ele apenas impõe como dever segui-la. Então, para Jesus nos assistir e nos auxiliar, ele prometendo aos aflitos isso, qual é que era a condição? Era nós seguirmos a lei que ele estava ensinando. E que lei seria essa? A lei do amor e da caridade. Amar ao próximo como a si mesmo, não fazer aos outros o que quer que os outros façam a ti. Seu jugo é obediência a essa lei. O jugo de Jesus é obediência a essa lei. Mas esse jugo é suave e essa lei é leve. Por quê? Porque apenas impõe como dever
seguir o amor e a caridade, fazer o bem ao próximo, ajudar os mais necessitados, como Jesus exemplificou. Jesus foi um espírito de tanta luz, irmãos. Ele não deixou nada escrito, mas a sua mensagem passou por séculos e séculos e está até hoje junto conosco, forte, vibrante. A sua mensagem de amor, de paz, de justiça e de caridade. Agora eu lembrei uma história, irmãos, que estava chegando um menino na sua casa e viu que tinha um aglomerado de pessoas em volta da casa. Ele entrou na sala, adentrou e viu a sua mãe chorando. E aí ele ficou preocupado, mas não conseguia chegar até a mãe, porque tinha muitas pessoas ali na sala. E aí ele perguntou para o seu irmão o que estava acontecendo. E o seu irmão disse que o pai deles tinha passado mal, que o pai deles tinha ido para o hospital. E aquele menino ficou totalmente sem chão, porque o pai dele era tudo para ele. Ele era amigo do pai, ele amava muito aquele pai. E ele ficou triste e foi para o quarto, cabisbaixo, entristecido. E ao chegar ao quarto e sentar na sua cama, ele ficou pensando, o que eu posso fazer? Como aliviar essa dor que está me invadindo a minha alma? E aí ele olhou para a sua cabeceira e tinha o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele lembrou que aquele Evangelho tinha sido um presente de seu pai. Então ele pegou o Evangelho, abriu o Evangelho e começou a ler. Leu o Evangelho e começou a ter entendimento. Porque quando ele abriu o Evangelho, a primeira frase que ele leu foi essa que eu li agora há pouco. Venham a mim todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. E quando ele leu isso, ele começou a imaginar, pensar em Jesus, fez uma oração silenciosa e pensou em todos os ensinamentos que o pai dele passava para ele de Jesus, que o pai dele mostrou Jesus para ele, o Jesus amigo, o Jesus irmão, o mestre Jesus. E aí ele fez uma oração silenciosa, pedindo que Jesus aliviasse das dores, que Jesus ajudasse o seu pai, para que o seu pai pudesse melhorar, mas que ele, como filho, pudesse ser a ponte para ajudar a sua mãe, que estava muito desesperada com a doença do pai. Que ele pudesse, ali naquele momento, ser o alívio para sua mãe. E aí ele orou em silêncio, ficou meditando sobre as palavras do pai dele com relação a Jesus. E depois ele foi até a sala falar com a mãe dele. E chegando na sala, irmãos, ele olhou para a mãe, bem no fundo dos olhos dela, e abraçou a mãe, não disse uma palavra, mas se entrelaçaram num abraço, um abraço de almas, como a gente diz, e ali ficaram um tempo abraçados, sentindo seus corações bater. E a mãe foi ficando mais calma, mais leve, e aí eles se olharam, mas tinham as lágrimas que não estavam nos olhos, que não dava nem para se enxergar direito. Mas era o sentimento que estava aflorando, o sentimento de amor, de paz, de fé no futuro e de confiança no Pai. Porque não cai nenhuma folha de uma árvore sem a permissão do nosso Pai, que está nos céus, de Deus. E aí ele disse, mãe, vamos confiar em Jesus, vamos amar, vamos ter fé que tudo isso vai passar. Eu acabei de ler o Evangelho, o jugo leve, mãe. Esse é o jugo de Cristo. Nós temos que ter fé e acreditar. E a mãe o abraçou novamente. Essa foi uma família que recebeu. E além de receber
praticou os ensinamentos de Jesus. Então, irmãos, vamos nós também, além de aprendermos todos esses ensinamentos que estão no Evangelho, mas principalmente vamos praticá-los através do quê? Do amor, da caridade, do bem ao próximo. Vamos, irmãos, nós fazendo isso, a gente está crescendo interiormente. Estamos criando forças para continuar as nossas lutas terrenas. Estamos evangelizando o nosso espírito. Como é importante. Porque quando a gente nasce aqui na Terra, a gente acha que a gente tem que ter a melhor escola, a melhor instrução, com os conhecimentos materiais, mas não os conhecimentos espirituais. Às vezes nós estudamos de segunda a sábado, mas será que a gente deixa um pouquinho, um tempinho assim, para cuidarmos do nosso espírito, o nosso espírito eterno? Porque hoje eu sou a Elisângela, mas em outra vida já fui a Ângeles, em outra vida já fui a Rosângela, mas o meu espírito continua o mesmo. Eu só mudo o meu corpo físico. E será que nós estamos fazendo o que Jesus nos ensinou? Nós estamos evangelizando o nosso espírito? Nós estamos cuidando no nosso espírito da melhor forma? Porque sabemos que aqui na Terra é apenas uma passagem. Que a verdadeira pátria espiritual é no plano espiritual, não no plano terreno. Aqui nós passamos para evoluir. Irmãos, agora eu me lembrei do Consolador, esta obra aqui, ó, Consolador, que é de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. É a questão 243 do livro Consolador, que aí se pergunta assim: todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? E aí Emmanuel responde: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios. Porque Jesus, a gente sabe que Jesus ele é o governador do nosso planeta. E apenas com exceção de Jesus, todos os espíritos que reencarnaram aqui na Terra, né, nesse orbe terrestre, são espíritos que vieram para resgatar, ou para aprender com as experiências humanas, ou para auxiliar alguém. Apenas Jesus. E quando a gente fala em Jesus, dá uma emoção tão forte. Jesus foi o espírito de maior luz que cruzou a Terra há 2000 anos atrás. Jesus está na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Kardec fez uma pergunta assim, acho que foi a pergunta mais instigante daqui do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou aos espíritos. Olhem só, irmãos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E os espíritos responderam: vede Jesus. Jesus é o espírito que veio à Terra para servir de guia e modelo para todos nós, espíritos que ainda estamos em evolução, tentando progredir, dar um passinho de cada vez, porque nós sabemos, irmãos, nós temos muitas reencarnações, já tivemos muitas vivências, nós temos muitas histórias, e a gente traz algumas dessas histórias, mas cada vez que a gente vem na Terra, a gente tem que tentar melhorar um pouquinho. E como é que a gente vai melhorar? Através dos ensinamentos de Jesus,
através dos exemplos de Jesus. E também, irmãos, aqui na questão do Consolador, além dessa questão 243, tem a questão 245, que eu achei muito importante trazer para nós, para o nosso estudo de agora, que diz assim: se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na terra, por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? Então ele pergunta, se a gente sabe que tem um roteiro de provações aqui na terra, por dores, né? Nós vamos evoluir através das dores, dos sofrimentos, porque diz que quando a gente não evolui através do amor, a gente vai evoluir através da dor. Devemos sempre cultivar a prece? O que Emmanuel responde? A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. Que lindo isso, né, irmãos? Que a gente tem que aceitar todas as dores. Com que? Nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como um alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria, na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Então, o que Emmanuel quer dizer aqui, nessa questão 245, que apesar de sabermos que temos essas provas, que nós devemos continuar, cultivar a oração diária, em todos os momentos. Por quê? Porque não é que a prece vai afastar algumas dores, os dissabores, não. Mas ela vai nos clarear a mente. Nós vamos conseguir achar uma saída para aquela dificuldade, para aquele sofrimento, para aquela enfermidade. Então a prece é nós nos comunicarmos com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior. Nos sintonizarmos com a espiritualidade maior e orar. Não para pedir, porque Deus sabe o que a gente precisa, mas orarmos para Deus nos dar forças, para que Jesus nos ampare neste momento de dificuldade. E aí eu lembro, os irmãos, aquela mensagem lindíssima, que é um autor desconhecido, Pegadas na Areia. Eu acho linda aquela mensagem, porque a pessoa fica falando que passou por dificuldades. Jesus, você vai me acompanhar? Jesus diz que sim. E aí quando ele chega no final da sua caminhada terrena, ele olha para trás e vê apenas um par de pegadas nos momentos mais difíceis de sua vida. E aí a pessoa, o homem diz, Jesus, mestre, você disseste que me acompanharia durante todo o meu percurso aqui na terra, neste plano terreno. Só que, mestre, em alguns momentos eu vi que você estava comigo, mas em outros momentos, os momentos que eu tive as provações, os sofrimentos e as dores mais intensas do meu viver, mestre, eu olhei para trás e vi apenas um par de pegadas. Mestre, você me abandonou. E aí Jesus, com aquele olhar manso, aquele olhar sublime de calmaria, Jesus olha para este homem e diz, meu filho, eu te amo e jamais te abandonarei nos momentos de dor. Neste momento do teu viver, que você viste apenas um par de pegadas,
na areia, foi exatamente aí, meu filho, que eu te carreguei nos braços. Irmãos, vocês imaginam como é linda essa mensagem, linda e verdadeira, porque a gente sabe que todos nós temos momentos de crises, de dificuldades, mas se a gente orar a Deus, se a gente nos sintonizar com o plano espiritual, com o nosso guia espiritual, pedir assistência, amiga, para aquelas dificuldades, aquelas enfermidades, aquelas dores, perda de entes queridos, os nossos irmãos que desencarnaram, nós vamos receber do plano espiritual, nós vamos receber uma resposta. Vai vir uma resposta. Mas nós temos que ter o quê? Como diz aqui no item do Evangelho que eu acabei de ler, nós temos que ter fé no futuro e confiança na justiça de Deus. Fé e confiança. E Jesus vai nos assistir se nós tivermos o quê? Se nós cumprirmos a sua lei, a lei de amor e a lei da caridade. Amar aos outros, ajudar os outros quando estão necessitados. Então, irmãos, agora, depois dessa nossa conversa, vamos nos aquietando a nossa mente, vamos fechar os nossos olhos, vamos para o nosso encerramento e vamos confiar na espiritualidade amiga. Confiar que vamos receber assistência do alto. Como não podemos estar em presencial lá na Sociedade Espírita, vamos aqui na nossa casa, nos recolher, fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos corações para podermos orar, nos sintonizar com Jesus, o nosso Mestre, e sintonizados possamos receber o passe magnético. Então, irmãos, vamos aquietando as nossas almas, vamos silenciando os nossos pensamentos e vamos, irmãos, silenciando e confiando que a equipe espiritual vai nos iluminar e nos amparar, que Jesus, o nosso Mestre, está sempre do nosso lado, como ele disse há 2000 anos atrás, naquela frase iluminada que está no Evangelho de Mateus. Venham a mim, todos vós que se acham sofredores e que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós estamos sobrecarregados, irmãos, do egoísmo, do orgulho, do materialismo, que possamos tirar todos esses fardos pesados, que possamos, irmãos, sentir as benfeitorias, que possamos vibrar o amor de Jesus em nossos corações, que possamos, irmãos, vibrar paz, vibrar harmonia, vibrar luz para o nosso planeta Terra tão necessitado. Irmãos, vamos vibrar para toda a humanidade essa luz, esse amor. Vamos vibrar saúde, a saúde física que tanto precisamos. Mas, irmãos, a saúde espiritual e a saúde mental são essenciais para que nós não adoecemos o nosso físico. Vamos vibrar, irmãos, vibrar e sentir a espiritualidade amiga nos envolvendo nesse passe, que o magnetismo possa nos envolver
em amor. E que esse amor que nós estamos recebendo neste momento possa envolver a nós mesmos, possa crescer o Cristo interno que está aqui dentro de nós, nos nossos corações, para que nós possamos emanar luz, emanar belezas, emanar esperança, emanar fé de dias melhores, irmãos, para que nós possamos assistir a outros irmãos mais necessitados que nós possamos, irmãos, a cada dia do nosso viver, que nós possamos fazer algo de melhor. Mestre amado, que possamos ser fiéis instrumentos do teu amor e da tua luz. E assim, irmãos, o passe foi transmitido. Vamos respirar fundo. Respirando, irmãos, nós vamos agora encerrar com nosso muito obrigada a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre. Então, irmãos, tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.